A história da humanidade é escrita com sangue, mas há uma página específica que foi escrita com um oceano dele. Entre 1941 e 1945, o mundo testemunhou não apenas uma guerra, mas uma tentativa sistemática de apagar civilizações inteiras do mapa. Esqueça o que você sabe sobre a guerra na Europa Ocidental. Esqueça as praias da Normandia por um momento. Para entender a Segunda Guerra Mundial, você precisa olhar para o leste. Foi lá, nas estepes infinitas da Rússia, nas florestas congeladas da Bielorrússia e nas ruínas de cidades que viraram cemitérios, que o destino da espécie humana foi decidido. De um lado, Adolf Hitler e a visão apocalíptica do nazismo, a busca pelo Lebensraum, o espaço vital que exigia a escravização e o extermínio dos povos eslavos. Do outro, Joseph Stalin e o punho de ferro do bolchevismo, um regime que não aceitava a derrota, mesmo que para vencer precisasse empilhar os corpos de seus próprios filhos. Este não foi um conflito entre exércitos, foi uma guerra de aniquilação, um embate onde não havia a opção de rendição honrosa, onde 4 de cada 5 soldados alemães que morreram na guerra caíram aqui, onde 27 milhões de soviéticos pereceram em menos de 4 anos. Hoje vamos mergulhar no abismo. Vamos entender as táticas, as traições e a logística impossível da Frente Oriental. Prepare-se, você está prestes a entrar no maior moedor de carne da história. O Pacto Ribbentrop-Molotov e a Grande Traição. Para entender a explosão de 1941, precisamos voltar a agosto de 1939. O mundo ficou chocado. 2 inimigos mortais, que passaram uma década trocando insultos e ameaças, apertaram as mãos. O Pacto Molotov-Ribbentrop não era um tratado de amizade. Era um contrato de partilha. Hitler e Stalin dividiram a Polônia como 2 lobos dividindo uma carcaça. Mas Hitler nunca teve a intenção de manter sua palavra. Para ele, o pacto era apenas uma ferramenta para evitar uma guerra em 2 frentes, enquanto ele engolia a França e a Grã-Bretanha. No fundo de sua mente, o objetivo final sempre foi o leste. Ele via a União Soviética como um gigante com pés de barro, um Estado judeu bolchevique que desmoronaria ao primeiro chute na porta. Enquanto isso, Stalin, o homem de aço, estava cego pela sua própria paranoia. Ele purgou seus melhores generais, executando a elite militar do Exército Vermelho por medo de um golpe. Quando os relatórios de espionagem começaram a chegar, avisando que milhões de soldados alemães estavam se concentrando na fronteira, Stalin ignorou. Ele acreditava que Hitler não seria louco o suficiente para abrir uma frente na Rússia antes de derrotar os britânicos. Ele estava errado. Na madrugada de 22 de junho de 1941, a maior força de invasão da história da humanidade foi desencadeada. 3,5 milhões de soldados alemães, milhares de tanques e aviões cruzaram a fronteira. O nome da operação, Barbarossa. As ordens de Hitler eram claras e brutais. Esta não seria uma guerra conduzida com cavalheirismo. Os comissários políticos soviéticos deveriam ser executados no ato. As vilas deveriam ser incendiadas. A fome seria usada como arma. A aniquilação era o objetivo. Nos primeiros dias, o Exército Vermelho foi estraçalhado. Divisões inteiras desapareceram em semanas. Milhares de aviões soviéticos foram destruídos ainda no chão. O caos era total. Stalin entrou em um estado de choque catatônico, trancando-se em sua dacha por dias enquanto seu império sangrava. O mundo assistia, certo de que Moscou cairia em semanas. Mas o que Hitler não calculou foi que,
Ao lutar contra um povo cuja única opção era a morte ou a escravidão, ele estava criando o oponente mais resiliente que a história já viu. A Tempestade de Aço. A Operação Barbarossa não foi apenas uma invasão, foi uma tentativa de reescrever a geografia e a demografia do planeta. Às 3h15 da manhã de 22 de junho de 1941, o silêncio da fronteira soviética foi estilhaçado pelo rugido de 7.000 peças de artilharia. Mas o que se seguiu não foi uma guerra convencional. Foi a aplicação mais pura e violenta da Blitzkrieg. Os generais de Hitler, como Heinz Guderian e Hermann Hoth, comandavam as Panzergruppen, pontas de lança blindadas que não paravam para lutar contra as guarnições de fronteira. Elas simplesmente as contornavam, acelerando centenas de quilômetros para o interior, enquanto a infantaria vinha atrás para fechar o cerco. Era a tática das Kesselschlacht, as batalhas de caldeirão. Em Bialystok e Minsk, em julho de 1941, o Exército Vermelho sofreu um desastre que desafia a compreensão moderna. Mais de 300.000 soldados soviéticos foram cercados em um bolsão. Imagine o desespero, sem rádio, sem ordens coerentes de Moscou, vendo tanques alemães surgirem em sua retaguarda antes mesmo de saberem que a guerra havia começado. Milhares de soldados russos, muitos ainda em roupas de baixo ou sem fuzis, tentavam investir contra tanques Panzer em ataques suicidas. O resultado foi uma carnificina sem precedentes. As estradas ficaram bloqueadas por quilômetros, com carcaças de cavalos, caminhões destruídos e os corpos de homens que sequer tiveram tempo de entender por quem estavam morrendo. Mas enquanto o mundo olhava para o avanço central em direção a Moscou, uma tragédia começava a se desenhar ao norte. O grupo de exércitos norte de Wilhelm Ritter von Lieb tinha uma missão clara: destruir as forças soviéticas do Báltico e capturar a joia da coroa do bolchevismo, Leningrado. Leningrado não era apenas uma cidade. Era a antiga Petrogrado, o berço da Revolução Russa, a janela de Pedro, o Grande, para a Europa. Para Hitler, Leningrado deveria ser apagada da face da terra. Suas ordens eram explícitas: não aceitar capitulação. Se a cidade se rendesse, ela não deveria ser ocupada, mas sim destruída por bombardeios e fome, até que não restasse pedra sobre pedra. Em agosto de 1941, o cerco começou a se fechar. As últimas linhas ferroviárias que ligavam a cidade ao resto da União Soviética foram cortadas. 3 milhões de pessoas ficaram presas. E aqui, a estratégia de aniquilação de Hitler encontrou um aliado terrível: o inverno russo. Mas antes do frio, veio o fogo. Em 8 de setembro, bombardeios da Luftwaffe atingiram os armazéns Badaev, onde estavam estocadas as principais reservas de alimentos da cidade. Testemunhas descreveram o céu ficando laranja, enquanto toneladas de açúcar e farinha derretiam e queimavam. O cheiro de caramelo queimado pairava sobre a cidade. Era o cheiro da fome que estava por vir. Stalin, em Moscou, reagiu com uma brutalidade que rivalizava com a de Hitler. Ele emitiu a Ordem da Terra Arrasada. Se o Exército Vermelho tivesse que recuar, nada deveria ser deixado para os alemães. Vilas inteiras foram incendiadas por comandos soviéticos. Poços foram envenenados. Equipamentos industriais foram destruídos ou despachados em trens para além dos Montes Urais em uma operação logística desesperada. O camponês russo viu-se preso entre dois demônios. Se ficasse, seria escravizado ou morto pelos nazistas. Se recuasse e destruísse sua própria colheita, morreria de fome. O cerco de Leningrado, que duraria 900 dias, tornou-se o exemplo mais grotesco da guerra de aniquilação. À medida que o inverno de 1941 avançava, o racionamento de pão caiu para 125 gramas por dia para civis. Uma fatia fina composta por serragem, celulose e restos de farinha mofada. As pessoas começaram a comer tudo o que era imaginável. Primeiro os animais de estimação, depois o couro de sapatos e cintos fervidos para extrair gelatina. Há relatos terríveis e documentados de canibalismo nas esquinas escuras da cidade, onde o desespero humano atingiu o nível mais baixo da existência. A única salvação era a estrada da vida,
uma rota precária sobre o gelo congelado do Lago Ladoga. Caminhões carregados de suprimentos cruzavam o lago sob fogo constante da artilharia alemã. Muitos afundavam quando o gelo se quebrava, levando motoristas e comida para o fundo gelado. Aqueles que sobreviviam traziam o mínimo necessário para manter a chama da resistência acesa. Por que Leningrado não caiu? Porque Hitler decidiu que não valia a pena gastar sangue alemão em combates de rua. Ele preferia deixar a cidade cozinhar em seu próprio suco. Mas essa decisão estratégica deu aos soviéticos algo precioso: tempo. Um tempo comprado com a vida de mais de 1 milhão de civis que morreram de fome e frio. Enquanto isso, o avanço alemão começava a sentir os primeiros sinais de que a vitória fácil era uma ilusão. As estradas de terra russas, com as chuvas de outono, transformaram-se em rios de lama. A famosa Rasputitsa. Os tanques Panzer, as joias da coroa da Wehrmacht, ficaram atolados até o chassi. A logística, o tendão de Aquiles de Hitler, começava a sangrar. Os alemães haviam avançado tanto e tão rápido que seus suprimentos de munição, combustível e, crucialmente, roupas de inverno estavam a centenas de quilômetros de distância. Hitler estava tão confiante de que a guerra terminaria antes do inverno que não autorizou o envio de uniformes pesados. O palco estava montado para o primeiro grande choque de realidade do Terceiro Reich. A guerra de aniquilação estava prestes a entrar em sua fase mais sombria, quando a neve começasse a cair e o Exército Vermelho, dado como morto por todos os especialistas ocidentais, começasse a se levantar do gelo para lutar por cada centímetro de sua terra. O gigante ferido. Enquanto Leningrado agonizava sob o cerco ao norte e o grupo de exércitos centro de Fedor von Bock acumulava vitórias esmagadoras no caminho para Moscou, o flanco sul da invasão contava uma história diferente e ainda mais monumental. O grupo de exércitos sul, comandado pelo veterano marechal de campo Gerd von Rundstedt, tinha a tarefa de capturar a Ucrânia, o celeiro da União Soviética. Para Hitler, o grão da Ucrânia e o carvão do Donbass eram mais importantes do que a própria capital. Ele dizia aos seus generais: "Meus generais nada entendem de economia." Para o Führer, a guerra era por recursos. Era sobre alimentar o Terceiro Reich para um império que duraria 1000 anos. Mas na Ucrânia, os alemães encontraram uma resistência mais organizada. O comandante soviético da frente, Semyon Budyonny, um herói da cavalaria da Guerra Civil Russa com bigodes enormes e uma mentalidade militar do século XIX, tinha sob seu comando o maior contingente de tropas do Exército Vermelho. Por semanas, o avanço alemão foi mais lento do que o esperado, mas a superioridade tática da Wehrmacht era, naquele momento, incontestável. Em setembro de 1941, ocorreu o que os historiadores militares chamam de a maior batalha de cerco da história, a Batalha de Kiev. Stalin, em sua paranoia e teimosia, cometeu um erro que custaria a vida de centenas de milhares. Seus generais, incluindo o brilhante Georgy Zhukov, imploraram para que ele autorizasse a retirada de Kiev para salvar as tropas. Stalin recusou categoricamente. Nem um passo atrás, ele rosnava pelo telefone. O resultado foi uma catástrofe de proporções bíblicas. As pontas de lança blindadas de Guderian, vindas do norte, e as de von Kleist, vindas do sul, encontraram-se a leste de Kiev, fechando um anel de aço ao redor de 5 exércitos soviéticos inteiros. Imagine a cena. 665 mil soldados soviéticos presos em uma área que estava sendo reduzida a cada hora por bombardeios e ataques de infantaria. Sem combustível, sem munição e com a liderança colapsando, o cerco de Kiev transformou-se em um campo de abate. Quando a resistência finalmente cessou, quase 700 mil homens marcharam para o cativeiro alemão. A maioria deles nunca voltaria para casa. Seriam deixados para morrer de fome e tifo em campos de prisioneiros a céu aberto, pois a logística alemã não tinha como alimentar tamanha massa humana. Para Hitler, Kiev foi a prova definitiva de que a Rússia estava acabada. Para o mundo, parecia que o fim da União Soviética era apenas uma questão de dias. Mas por trás desses números triunfantes, uma doença silenciosa corroía a máquina de guerra alemã: a logística. A Wehrmacht
tinha sido projetada para campanhas curtas em países com excelentes malhas ferroviárias, como a França. A União Soviética era o oposto. As distâncias eram vastas e a infraestrutura era primitiva. Um detalhe técnico que muitos esquecem: os trilhos ferroviários soviéticos tinham uma bitola diferente da europeia. Isso significava que todos os trens de suprimentos alemães paravam na fronteira. Cada tonelada de munição, cada galão de combustível precisava ser descarregado e recarregado em trens capturados ou transportado por caminhões por estradas que mal mereciam esse nome. E os caminhões alemães, uma mistura confusa de centenas de modelos diferentes de toda a Europa ocupada, começaram a quebrar. A falta de peças de reposição transformou as estradas russas em cemitérios de veículos. E então, o céu mudou. Em outubro de 1941, a natureza russa lançou sua primeira arma de destruição em massa: a Rasputitsa, a Estação da Lama. Não era apenas barro, era uma mistura viscosa de terra preta e água que tinha a consistência de melaço. As estradas simplesmente desapareceram. Caminhões afundavam até os eixos. Os cavalos, dos quais a Wehrmacht dependia desesperadamente para mover sua artilharia, morriam de exaustão, atolados até o peito. O avanço alemão, que corria a 50 km por dia, caiu para apenas 5 km. A poderosa Blitzkrieg estava literalmente presa no chão. Os soldados alemães, ainda vestindo seus uniformes leves de verão, começaram a sentir o primeiro toque gelado do vento siberiano. A poeira da Ucrânia agora era lama, e a lama logo seria gelo. Enquanto a Wehrmacht lutava contra o barro, o Exército Vermelho fazia algo que Hitler considerava impossível. Ele estava se reconstruindo. No interior da Rússia, longe do alcance dos bombardeiros alemães, fábricas inteiras que haviam sido desmontadas e movidas para os montes Urais começaram a cuspir novos tanques e fuzis aos milhares. Stalin, agora ouvindo mais seus generais após o desastre de Kiev, começou a mobilizar divisões frescas vindas da Sibéria. Homens treinados para lutar em condições que os alemães nem sequer podiam imaginar. A guerra de aniquilação estava mudando de face. A crueldade alemã nas áreas ocupadas, alimentada pela Ordem dos Comissários e pelas ações dos Einsatzgruppen, começou a surtir um efeito colateral que Hitler não previu. Os camponeses ucranianos e bielorrussos, que inicialmente poderiam ter visto os alemães como libertadores do jugo opressor de Stalin, rapidamente perceberam que os novos senhores eram muito piores. A resistência partidária, os partisans, começou a se organizar nas florestas, cortando linhas de suprimentos e transformando a retaguarda alemã em um inferno de emboscadas. O alto comando alemão estava dividido. Alguns generais queriam parar e consolidar o terreno para o inverno, mas Hitler, sentindo o cheiro da vitória em Moscou, ordenou o esforço final, a Operação Tufão. O objetivo era a capital. A ordem era marchar até que os soldados pudessem ver as cúpulas do Kremlin. Eles não sabiam que estavam marchando para a maior armadilha de gelo e sangue que o mundo já viu. O general Inverno estava se aproximando e ele não distinguia entre nazistas e bolchevistas, mas ele puniria impiedosamente quem não estivesse preparado para o seu abraço mortal. Operação Tufão e a Batalha de Moscou. Outubro de 1941. O alto comando alemão e o próprio Adolf Hitler acreditavam que o golpe de misericórdia estava prestes a ser desferido. A Operação Barbarossa, apesar dos atrasos causados pela lama e pela resistência inesperada em Kiev, ainda parecia um triunfo sem precedentes. Para finalizar a campanha antes que o inverno se tornasse intransponível, Hitler ordenou a Operação Tufão. O objetivo era simples, mas monumental: cercar e capturar Moscou, decapitar o governo soviético e destruir o que restava do Exército Vermelho. Hitler proclamou ao mundo: o inimigo no leste foi derrotado e nunca mais se levantará. E nos primeiros dias de outubro, parecia que ele tinha razão. Em uma manobra de pinça magistral, as forças alemãs cercaram os bolsões de Vyazma e Bryansk. Foi mais um massacre estatístico. Em menos de 2 semanas, outros 600.000 soldados soviéticos foram capturados ou mortos. O caminho para uma capital russa estava teoricamente aberto.
Não havia mais exércitos inteiros entre os Panzers de Guderian e os portões do Kremlin. Mas Moscou não era apenas uma cidade. Era um símbolo de sobrevivência. Enquanto os generais alemães olhavam para seus mapas e viam apenas quilômetros a serem percorridos, os soldados soviéticos olhavam para trás e viam suas famílias. A resistência tornou-se fanática. Em 16 de outubro de 1941, Moscou mergulhou no caos. O governo começou a ser evacuado para Kuibychev, a 800 quilômetros de distância. Rumores de que os tanques alemães já estavam nos subúrbios espalharam-se como pólvora. Milhares de civis tentaram fugir da cidade. Saques ocorreram e a ordem pública quase colapsou. Mas no meio desse turbilhão, Joseph Stalin tomou uma decisão que mudaria o curso da guerra. Ele decidiu ficar. A presença de Stalin no Kremlin serviu como uma âncora psicológica. Ele declarou o estado de sítio e colocou a cidade sob lei marcial. Enquanto civis, mulheres, idosos e adolescentes cavavam centenas de quilômetros de trincheiras e fossos antitanque com as próprias mãos, no solo já endurecendo, Stalin ordenou um dos atos mais audaciosos da história militar: o desfile de 7 de novembro na Praça Vermelha. Sob uma neve pesada e o risco constante de bombardeios alemães, as tropas marcharam diante de Stalin e seguiram diretamente da parada para a linha de frente, que estava a apenas 30 ou 40 quilômetros de distância. Esse gesto enviou uma mensagem clara a Hitler. Moscou não cairia sem que cada rua se tornasse uma sepultura. Enquanto a vontade soviética se endurecia, o corpo da Wehrmacht começava a quebrar. Em meados de novembro, a Rasputitsa, a lama, deu lugar ao gelo. Inicialmente, os generais alemães comemoraram. O solo congelado permitia que os tanques voltassem a se mover. Mas o otimismo durou pouco. As temperaturas despencaram para níveis siberianos, -20, -30 e, em algumas noites, -40 graus Celsius. A tragédia logística alemã atingiu seu ápice. Hitler, convencido de que a guerra terminaria no verão, não havia providenciado uniformes de inverno para milhões de homens. Soldados alemães, a elite militar do mundo, estavam morrendo de hipotermia nas sentinelas. Milhares sofriam amputações devido a congelamentos graves nos pés e mãos. O óleo dos fuzis e das metralhadoras congelava, transformando as armas em pedaços inúteis de metal no momento do combate. Para dar partida nos motores dos tanques Panzer, as tripulações tinham que acender fogueiras embaixo dos veículos por horas, correndo o risco de explosões, apenas para descongelar o combustível e o lubrificante. Enquanto isso, do outro lado das linhas, um novo tipo de soldado surgia. Graças ao mestre da espionagem, Richard Sorge, que confirmou que o Japão não atacaria a União Soviética no leste, Stalin pôde liberar as divisões siberianas. Estes homens eram veteranos do clima extremo, equipados com uniformes acolchoados brancos, esquis e camuflagem perfeita para a neve. E o mais importante, eles traziam consigo o T-34, o tanque que começou a assombrar os pesadelos dos alemães. Com lagartas largas que não afundavam na neve e uma blindagem inclinada que fazia os projéteis alemães ricochetearem, o T-34 era a ferramenta perfeita para o contra-ataque que estava sendo planejado em silêncio pelo general Georg Zhukov. O avanço alemão chegou ao seu limite absoluto em lugares como Khimki, a apenas 18 quilômetros do centro de Moscou. Alguns relatos dizem que alguns soldados alemães podiam ver as cúpulas douradas das igrejas do Kremlin através de seus binóculos. Mas eles estavam exaustos, famintos e congelados. Eles haviam chegado ao fim de sua força física. A guerra total de aniquilação de Hitler havia batido em uma parede de gelo e determinação russa. Em 5 de dezembro de 1941, o impensável aconteceu. Zhukov desencadeou a contraofensiva de inverno. O Exército Vermelho, que Hitler declarara destruído meses antes, surgiu da nevasca como um fantasma vingativo. Pela primeira vez na Segunda Guerra Mundial, a Wehrmacht, a força que havia conquistado a Europa em semanas, foi forçada a uma retirada desordenada. As estradas que levavam para longe de Moscou tornaram-se o cenário de um horror indescritível. Colunas alemãs eram massacradas pela artilharia soviética e pelos ataques constantes dos aviões Sturmovik.
Soldados abandonavam tanques perfeitamente funcionais porque não havia combustível, marchando a pé pela neve até caírem de exaustão e serem devorados pelo frio. Hitler, furioso e recusando-se a aceitar a realidade, assumiu o comando pessoal do exército, demitindo seus generais veteranos e emitindo a famosa Ordem de Retenção. Ninguém deveria recuar um passo. Essa ordem, embora brutal, pode ter evitado o colapso total da frente alemã naquele inverno, mas a um custo humano que drenou as reservas da Alemanha de forma permanente. O mito da invencibilidade nazista morreu nas neves de Moscou. A guerra curta de Hitler havia acabado. A longa guerra de atrito de Stalin estava apenas começando. E o mundo logo perceberia que a frente oriental não era uma disputa por território, mas um mergulho em um abismo de barbárie, onde a humanidade seria testada até as últimas consequências. O sangue da terra e o inferno de Stalingrado. O inverno de 1941 para 1942 deixou cicatrizes profundas na Wehrmacht. Pela primeira vez, a máquina de guerra alemã havia sido parada e empurrada de volta. Hitler, em um acesso de fúria e desconfiança, demitiu quase todos os seus generais veteranos e assumiu o comando direto do exército. Ele estava convencido de que o fracasso em Moscou não foi um erro de estratégia, mas um erro de vontade. Para o Führer, o exército precisava de mais fanatismo, não de mais logística. Mas a realidade econômica era implacável. A Alemanha estava ficando sem combustível. Sem petróleo, os Panzers eram apenas estátuas de metal e a Luftwaffe estaria pregada ao chão. Hitler sabia que para vencer a guerra longa que ele mesmo criara, ele precisava das reservas de petróleo do Cáucaso, em Baku e Maikop. Assim nasceu a Operação Azul. A estratégia para o verão de 1942 era ambiciosa e, para muitos generais, suicida. Hitler decidiu dividir suas forças no sul em dois grupos. O grupo de exércitos A marcharia para as montanhas do Cáucaso, enquanto o grupo de exércitos B, liderado pelo 6º Exército de Friedrich Paulus, avançaria para o rio Volga para proteger o flanco e cortar a principal artéria de transporte da União Soviética. No caminho do 6º Exército estava uma cidade industrial alongada às margens do rio, que carregava o nome do próprio ditador soviético, Stalingrado. Inicialmente, o avanço foi relâmpago. Sobre as estepes secas do verão russo, os tanques alemães voltaram a voar. O Exército Vermelho, ainda se recuperando das perdas de 1941, recuava desesperadamente. Mas desta vez, Stalin aprendeu a lição. Em vez de permitir cercos massivos como em Kiev, ele autorizou retiradas táticas, preservando seus homens para a batalha final. E ele emitiu a diretriz que se tornaria o lema da resistência russa, a Ordem número 227. Nenhum passo atrás. Tropas de bloqueio foram posicionadas atrás das linhas soviéticas com ordens de fuzilar qualquer soldado que recuasse sem autorização. A escolha para o soldado russo era simples: morrer lutando contra os alemães ou morrer executado pelos seus próprios oficiais. Em 23 de agosto de 1942, o destino de Stalingrado foi selado. A Luftflotte 4 da Luftwaffe desencadeou o bombardeio mais pesado da história da guerra até aquele momento. Milhares de toneladas de bombas incendiárias e explosivas transformaram uma metrópole moderna em um labirinto de ruínas fumegantes. Mais de 40 mil civis morreram apenas no primeiro dia. Os tanques de óleo na margem do Volga foram atingidos e o rio literalmente pegou fogo com o combustível vazado. Hitler acreditava que a cidade estava morta. Paulus, um general metódico e burocrático, preparava-se para uma ocupação rápida. Mas eles cometeram um erro tático fatal. O bombardeio maciço criou o terreno perfeito para os defensores. Entre os escombros, crateras e prédios retorcidos, os tanques alemães perdiam sua maior vantagem: a mobilidade. O que se seguiu foi o que os alemães chamaram de Rattenkrieg, a Guerra de Ratos. Esqueça as grandes manobras de tanques nas estepes. Em Stalingrado, a frente de batalha não era medida em quilômetros, mas em metros. A luta era por uma sala, por um porão, por uma escada. Soldados alemães e soviéticos viviam a poucos metros de distância,
muitas vezes separados apenas por uma parede de tijolos. A artilharia alemã não podia disparar sem o risco de atingir suas próprias tropas. Stalingrado tornou-se um moedor de carne humano de uma forma nunca vista. Os soviéticos cruzavam o Volga sob fogo constante para reforçar a cidade. A expectativa de vida de um soldado recém-chegado em Stalingrado era de menos de 24 horas. Mas eles continuavam vindo. Sob o comando de Vassily Chuikov, os defensores do 62º Exército Soviético abraçavam o inimigo, mantendo-se tão perto dos alemães que neutralizavam o apoio aéreo da Luftwaffe. Surgiram heróis e lendas no meio das cinzas. Snipers como Vassily Zaitsev tornaram-se o terror das tropas alemãs, eliminando oficiais e especialistas a centenas de metros de distância. Cada fábrica, a Outubro Vermelho, a barricadas, a fábrica de tratores, transformou-se em uma fortaleza. Os alemães tomavam um andar durante o dia, apenas para serem degolados em contra-ataques soviéticos durante a noite. O cheiro da cidade era uma mistura insuportável de cordite, carne podre e poeira de tijolo. A Armadilha de Gelo, Operação Urano. Enquanto o 6º Exército de Paulo se esgotava nos combates de rua, o general Yukov e o alto comando soviético, Stavka, preparavam a jogada de mestre. Eles perceberam que, para concentrar força dentro da cidade, os alemães haviam deixado seus flancos protegidos por tropas romenas, húngaras e italianas, que eram mal equipadas e tinham pouco interesse naquela guerra de extermínio. Em 19 de novembro de 1942, a terra tremeu. 3.500 peças de artilharia soviética abriram fogo simultaneamente. Era a Operação Urano. Em um movimento de pinças gigante, centenas de milhares de tropas soviéticas e massas de tanques T-34 esmagaram os flancos aliados dos alemães. Em apenas 4 dias, as duas pontas da pinça se encontraram na ponte de Kalash. O 6º Exército, a força de elite que conquistara a França e avançara até o Volga, estava agora cercado. Mais de 270 mil homens estavam presos em um bolsão que estava sendo apertado a cada dia. Paulus implorou a Hitler por uma tentativa de ruptura enquanto ainda havia combustível. Hitler, influenciado pela promessa arrogante de Hermann Göring de que a Luftwaffe poderia suprir o exército pelo ar, ordenou: o 6º Exército deve permanecer onde está. É uma fortaleza. Foi a sentença de morte para 250.000 de soldados. A ponte aérea foi um fracasso catastrófico. O exército precisava de 700 toneladas de suprimentos por dia para sobreviver. A Luftwaffe raramente entregava 100. Os soldados alemães começaram a morrer de fome, tifo e, novamente, do frio extremo. Cavalos foram comidos até os ossos. Homens eram vistos mastigando o couro de suas celas. No final de janeiro de 1943, a resistência alemã colapsou. Hitler promoveu Paulus a marechal de campo, esperando que ele se suicidasse, já que nenhum marechal alemão jamais havia se rendido. Paulus, em um ato final de desilusão, ignorou a ordem e rendeu-se aos soviéticos em 31 de janeiro. Dos 270 mil homens que estavam no cerco, apenas 91 mil foram levados como prisioneiros. Desses, após anos de trabalhos forçados nos gulags soviéticos, apenas 5 mil voltariam para a mão na Alemanha, muitos anos depois do fim da guerra. Stalingrado não foi apenas uma derrota militar, foi o colapso psicológico do Terceiro Reich. O mundo inteiro percebeu que a Alemanha nazista não apenas podia ser parada, mas podia ser aniquilada. A partir deste momento, a iniciativa da guerra passou permanentemente para as mãos de Stalin. A estrada para Berlim agora estava aberta, e ela seria pavimentada com os corpos de milhões. O choque de titãs. Após o desastre de Stalingrado, o mundo acreditava que o exército de Hitler estava em colapso, mas o animal ferido é o mais perigoso. Na primavera de 1943, o marechal de campo Erich von Manstein, talvez o cérebro militar mais brilhante da Alemanha, conseguiu estabilizar a frente em uma série de contra-ataques brilhantes em Kharkov. Mas a linha de frente agora apresentava uma anomalia geográfica: o saliente de Kursk. Era uma enorme protuberância soviética que avançava 160 quilômetros para dentro das linhas alemãs. Para Hitler, era a oportunidade perfeita para uma manobra de pinça clássica.
Se ele conseguisse cortar a base do saliente, prenderia e destruiria milhões de soldados soviéticos, recuperando a iniciativa estratégica. O nome da missão: Operação Cidadela. Mas Hitler cometeu um erro fatal: a indecisão. Ele adiou a ofensiva por meses, esperando que os novos e monstruosos tanques Panther e Tiger saíssem das fábricas em números suficientes. Ele queria músculos de aço para esmagar a resistência. O problema? Os soviéticos sabiam de tudo. Através da rede de espionagem Lucy e da inteligência britânica que decifrava o código Enigma, Stalin recebeu os planos detalhados de Hitler. Enquanto Hitler esperava por seus tanques, o general Yukov transformava Kursk na área mais fortificada da história da humanidade. Os soviéticos cavaram 5.000 quilômetros de trincheiras. Eles plantaram mais de 1 milhão de minas. Uma densidade de 2.500 minas por quilômetro quadrado. Criaram camadas sobre camadas de zonas de morte antitanque, com canhões escondidos esperando para disparar a queima-roupa. Kursk não era mais um campo de batalha. Era uma fortaleza subterrânea de aço e explosivos. Em 5 de julho de 1943, a tempestade de fogo começou. Mais de 2.800 tanques alemães e 3.700 tanques soviéticos se lançaram uns contra os outros. Kursk tornou-se o palco da maior batalha de blindados que o mundo já viu. A Blitzkrieg alemã, que outrora corria livre pelas estepes, agora batia em um muro de fogo e determinação. Os tanques Tiger alemães, com seus canhões de 88 milímetros, podiam destruir os T-34 soviéticos a quilômetros de distância. Mas os russos tinham uma tática brutal. Eles avançavam em massa, em velocidades suicidas, para fechar a distância e lutar nariz com nariz. Em 12 de julho, nos campos de Prokhorovka, centenas de tanques colidiram em uma batalha tão confusa e intensa que o campo de batalha ficou coberto por uma névoa negra de óleo e carne queimada. As tripulações dos tanques, quando suas máquinas eram atingidas, saltavam para fora e continuavam lutando com pistolas e facas. Tanques alemães passavam por cima de trincheiras cheias de soldados russos que, com garrafas de coquetel Molotov, se lançavam sob as lagartas para destruir o motor. No final, a Operação Cidadela fracassou. Hitler, pressionado pelo desembarque aliado na Sicília, ordenou a suspensão da ofensiva. Pela primeira vez na história, uma ofensiva de verão alemã foi parada antes de romper as linhas inimigas. A espinha dorsal da Panzerwaffe, a força de tanques alemã, estava estilhaçada. Kursk foi o canto do cisne da Alemanha nazista no leste. A partir daqui, a Wehrmacht nunca mais teria força para uma ofensiva de grande escala. O caminho agora era apenas um: o recuo para Berlim. Operação Bagration. O fim do Grupo de Exércitos Centro. Se Kursk foi o ferimento mortal, a Operação Bagration foi o golpe de misericórdia. Em junho de 1944, enquanto os aliados ocidentais lutavam nas praias da Normandia, os soviéticos lançaram uma ofensiva que faria o dia D parecer uma escaramuça. Stalin, demonstrando uma maturidade estratégica que Hitler já havia perdido, usou o conceito de Maskirovka, o engodo total. Ele fez os alemães acreditarem que atacaria no sul, na Ucrânia. Hitler caiu no blefe e moveu suas divisões Panzer para lá. No entanto, o verdadeiro golpe veio no centro, na Bielorrússia, contra o Grupo de Exército Centro, a unidade que outrora marchara em direção a Moscou. Em 22 de junho de 1944, exatamente 3 anos após a invasão inicial de Hitler, o Exército Vermelho desencadeou o inferno. Mais de 2 milhões de soldados soviéticos e 6.000 tanques avançaram em uma frente de 1.000 quilômetros. O Grupo de Exército Centro-Alemão não foi apenas derrotado, ele foi aniquilado. Em questão de semanas, 28 das 34 divisões alemãs deixaram de existir. Foi o maior desastre da história militar alemã, superando Stalingrado. A escala da Operação Bagration foi tão vasta que abriu um buraco de 400 quilômetros na linha alemã. O Exército Vermelho avançou centenas de quilômetros em direção à Polônia, chegando às portas de Varsóvia e à fronteira da Prússia Oriental. A guerra de aniquilação agora estava voltando para casa.
Os soldados alemães que sobreviveram descreviam a sensação de serem caçados por uma força que não conhecia o cansaço. A logística soviética, agora apoiada por milhares de caminhões Studebaker enviados pelos americanos através do Lend-Lease, era implacável. Hitler, trancado em seu bunker, ordenava que cidades fossem transformadas em fortalezas, exigindo que os soldados lutassem até a última bala. Mas a realidade era que o Terceiro Reich era agora uma casca vazia. Seus melhores homens estavam enterrados nas estepes e seus recursos estavam esgotados. A guerra total de aniquilação iniciada por Hitler contra o judeu-bolchevismo havia atingido o seu objetivo reverso, a aniquilação total da própria Alemanha. O urso russo estava agora à porta do Reich, faminto por vingança por tudo o que aconteceu desde 1941. O Crepúsculo dos Deuses, janeiro de 1945. A guerra total de aniquilação que Adolf Hitler lançou contra o leste em 1941 havia finalmente voltado para casa. O rio Vístula, na Polônia, era a última grande barreira antes da fronteira alemã. Ali, o Exército Vermelho concentrou uma força que desafia a imaginação. Para a ofensiva Vístula-Oder, Stalin reuniu mais de 2 milhões de soldados, 6.500 tanques e 32 mil peças de artilharia. A disparidade era grotesca. Para cada tanque alemão, havia 10 soviéticos. Para cada soldado alemão, muitos deles agora idosos da Volkssturm ou crianças da juventude hitlerista, havia 7 soldados veteranos do Exército Vermelho famintos por vingança. Quando a barragem de artilharia soviética começou em 12 de janeiro, o chão da Polônia tremeu de tal forma que foi sentido em Berlim. Em apenas 2 semanas, as linhas alemãs foram pulverizadas e os soviéticos avançaram 500 quilômetros, parando no rio Oder, a apenas 60 quilômetros do bunker de Hitler. Mas este avanço não foi apenas militar. Foi uma avalanche de ódio acumulado em 4 anos de ocupação nazista. À medida que as tropas soviéticas entravam em solo alemão, na Prússia Oriental, o horror que a Wehrmacht espalhara na Rússia retornava em dobro. O pânico tomou conta da população civil alemã. Milhões de refugiados fugiram para o oeste em pleno inverno, tentando escapar do que chamavam de Horda Vermelha. Milhares morreram congelados nas estradas ou afogados no Mar Báltico, quando navios como o Wilhelm Gustloff foram torpedeados, no que foi o maior desastre marítimo da história. A Frente Oriental estava terminando como começou, com o extermínio sistemático de inocentes. Hitler, agora uma sombra trêmula de si mesmo, escondido 15 metros abaixo da chancelaria do Reich, ainda movia exércitos inexistentes em seus mapas. Ele acreditava que Berlim seria o Stalingrado dos alemães. Ele ordenou que a cidade fosse defendida até o último homem, transformando cada prédio em uma casa-mata e cada estação de metrô em uma trincheira. Antes de chegar às ruas de Berlim, porém, os soviéticos precisavam tomar as colinas de Silo, o último terreno elevado que guardava a capital. O general Zhukov, querendo entregar a vitória a Stalin antes do 1º de maio, lançou um ataque frontal brutal. Foi um dos combates mais sangrentos da fase final da guerra. Zhukov chegou a usar holofotes gigantescos para cegar os defensores alemães durante a noite, mas o tiro saiu pela culatra, criando silhuetas perfeitas para os canhões antiaéreos alemães massacrarem a infantaria soviética. Por 3 dias, as colinas de Silo foram um vulcão de aço. Milhares de soviéticos morreram tentando escalar as encostas sob o fogo cruzado. Mas a força numérica era imparável. As defesas alemãs foram rompidas não pela estratégia, mas pelo peso bruto do metal soviético. O caminho para Berlim estava enfim desimpedido. Em 20 de abril de 1945, no aniversário de 56 anos de Hitler, a artilharia pesada soviética começou a martelar o centro de Berlim. A cidade, já devastada pelos bombardeios americanos e britânicos, tornou-se um inferno surrealista. Sem eletricidade, sem água e com os esgotos transbordando, Berlim testemunhou uma luta de rua que rivalizou com Stalingrado em ferocidade. Soldados soviéticos, muitos dos quais haviam caminhado desde as ruínas de suas vilas em 1941, agora lutavam de casa em casa para chegar ao Reichstag.
Os defensores alemães, uma mistura de unidades da SS, meninos de 14 anos e veteranos mutilados, lutavam com o desespero de quem sabia que não haveria misericórdia. O uso dos Panzerfausts, lança-foguetes portáteis, destruiu centenas de tanques russos nas esquinas estreitas, mas para cada tanque destruído, 10 outros surgiam. Em 30 de abril, enquanto os soldados soviéticos estavam a poucas centenas de metros de distância, Adolf Hitler cometeu suicídio em seu bunker. O homem que prometera um Reich de 1000 anos e que iniciara a maior guerra de extermínio da história, deixou para trás uma Alemanha em cinzas e um povo abandonado ao seu destino. 2 dias depois, em 2 de maio, a guarnição de Berlim rendeu-se. A imagem icônica do soldado soviético hasteando a bandeira vermelha sobre o Reichstag em chamas marcou o fim simbólico da guerra. Mas a carnificina humana ainda teria um epílogo sombrio, com o estupro em massa de mulheres alemãs e a desestruturação total da sociedade europeia central. O legado de cinzas e o veredito da história. A Frente Oriental da Segunda Guerra Mundial não foi apenas uma campanha militar. Foi um evento cataclísmico que alterou a trajetória da biologia e da política humana. Os números são tão vastos que beiram a abstração. 30 milhões de cidadãos soviéticos mortos. Mais de 4 milhões de soldados alemães enterrados no leste. 7 de cada 8 alemães que morreram em combate na guerra caíram lutando contra a União Soviética. Hitler e Stalin transformaram a Europa Oriental em uma terra de sangue. Vilas que existiam há séculos desapareceram. Etnias inteiras foram deslocadas ou exterminadas. O ódio gerado nestes 4 anos de guerra total de aniquilação deixou cicatrizes que ainda hoje, mais de 80 anos depois, definem as tensões geopolíticas entre o leste e o oeste. O que aprendemos com a Frente Oriental? Aprendemos que a logística vence o gênio, que a resiliência de um povo que luta pela sobrevivência é a força mais poderosa da natureza e que quando 2 regimes totalitários decidem aniquilar um ao outro, a humanidade é a primeira a ser sacrificada. A odisseia do Afrika Korps nas areias do Egito foi uma aventura estratégica. A luta nas Ardenas foi um choque de potências, mas o que aconteceu entre Berlim e Moscou foi o verdadeiro coração da Segunda Guerra Mundial. Foi o momento em que o mundo quase se autodestruiu no altar da ideologia e do ódio racial. Hitler versus Stalin, nazismo versus comunismo. A guerra de aniquilação terminou não com um vencedor triunfante, mas com um mundo exausto, dividido e assombrado pelos fantasmas de milhões que ainda clamam do solo das estepes russas. Que a história nunca esqueça o preço pago nas planícies do leste, pois aqueles que esquecem o passado estão condenados a ver o gelo e o sangue retornarem. Obrigado por assistir. Se você chegou até aqui, deixe um comentário. Nos vemos no próximo episódio. Até mais.